Há separações que são justificadas e há separações que não são justificadas. A separação de casal é, por princípio, a tentativa de solução para alguma dificuldade que existe no casamento. Porém, a separação, na maioria das vezes, acaba não sendo uma solução, mas sim se torna um problema ainda maior. Eu sou Daniel, quero te dar as boas-vindas por aqui. Esse vídeo é para o Manual da Família, que é um canal que a gente compartilha assuntos sobre família, experiências sobre família, criação dos filhos, casal, pais, mães, irmãos e tudo que envolve a vida familiar, para toda a família crescer, ficar bem, todos ficarem bem felizes. Então, vamos falar de separação. Todo mundo que separa, separa ou porque quer, ou porque precisa, ou porque tem uma necessidade. Mas esse vídeo eu vou falar sobre a separação que não é por necessidade, mas que é por uma vontade, que é por um desejo. Essa separação é a conhecida separação leviana. E a separação leviana é o pior tipo de separação que pode existir. Mas espera aqui que eu vou explicar isso para você. Caso você esteja querendo se separar, é bom você ficar atento a esse detalhe. Caso você já tenha se separado também, é bem importante que você observe a respeito. Separação leviana é aquela separação em que a pessoa quer separar por conta da própria felicidade. Guarda essas palavras, a própria felicidade. É a pessoa que deseja se separar porque ela quer ser feliz. E aqui eu estou falando da separação de casal, mas não necessariamente da separação de casal para casais que não têm filhos, mas sim para casais que têm filhos. Casais que têm filhos, tá? Não tem nada de errado com a pessoa querer ser feliz, é mais do que justificado, é certo a pessoa querer ser feliz. Porém, quando ela quer ser feliz e ela está preocupada com ela, e ela perde de vista o ex-companheiro ou a ex-companheira, né? O companheiro, a companheira, parceiro, parceira e os filhos, então daí acontece algo muito importante nessa separação. Para você entender isso, eu vou explicar antes como que é a separação por necessidade. A separação por necessidade é aquela separação, por exemplo, quando o casal vive violência. Então, se ele continua junto, se o casal continua junto, eles enfrentam grandes dificuldades, muito possivelmente sua integridade física corre risco, sua vida chega a correr risco também. Então, a separação é inevitável, ela precisa acontecer. Outro tipo de separação também que precisa acontecer é quando o relacionamento chega ao fim. Então, há relacionamentos que têm um propósito, que tem um porquê de existir. E quando esse relacionamento cumpre o seu propósito, então acabou o relacionamento. Esses são exemplos de separação por necessidade. Tá? O casal precisa se separar. Por quê? Porque se o casal passa do ponto sem se separar, então aí as coisas começam a ficar muito mais difíceis. Por quê? Não preciso explicar muito porquê, mas imagina um casal vivendo junto em um relacionamento que acabou, que já cumpriu o seu objetivo. Não vai dar certo. Ou no caso da violência, né? Casal que vive violência, seja o homem e a mulher juntos, os dois ou um dos dois que é violento. Se a relação continuar, o que vai acontecer? Se não tiver uma solução para a violência, é claro, né? O que vai acontecer? Cada vez vai ser pior. Pior para o casal, pior para os filhos, pior para todos. Então, essa é a separação por necessidade. Agora, a separação leviana é quando essas coisas não estão acontecendo, a relação não chegou ao fim, não cumpriu seu objetivo ainda, não existe, né, não existe violência a ponto de colocar em risco, né, a integridade da pessoa, a vida da pessoa. Lembrando que aqui eu estou falando não existe violência. Sempre que eu falo violência, existe violência física e violência psicológica. Há violências psicológicas e há violências físicas. Então, não é só violência física, tá?
Isso vale do homem para a mulher, da mulher para o homem e às vezes de um para o outro e tal. Então, quando o casal não se separa e não põe uma solução também para a questão da violência, então cada vez mais vai ser pior. Não vai ter um momento de melhora. Separação por necessidade. É a separação que a pessoa precisa fazer. E se ela não faz, as coisas começam a piorar depois. Só que na separação por necessidade, quando ela acontece, então o casal tem um alívio e segue a vida. Por exemplo, quando é esse caso da violência, quando acontece a separação, os filhos se sentem aliviados. Há crianças, né, e há adolescentes que oram, que pedem pela separação dos pais. De tanto ou tamanho é o sofrimento, né? Há casais, né, então, que se separam por necessidade mesmo. Depois que acontece a separação, podem continuar existindo conflitos. Muito provavelmente, muito possivelmente, vai continuar existindo conflito. Porém, vai ser um alívio ao mesmo tempo. As pessoas vão estar fortes, elas vão ficar fortes depois da separação. Então, essa é a questão importante. As pessoas ficam fortes depois. A separação era necessária. Então, tem aquele alívio. Então, as pessoas podem sentir dor, as pessoas podem sentir, nossa, que pena que o relacionamento não deu certo, que pena que meus pais se separaram. Mas as crianças, no caso, né, os adolescentes, o casal vai pensar, nossa, que pena que não deu certo. Mas depois disso, eles seguem fortes. Agora, na separação leviana, é o contrário que acontece. Na maioria das vezes, então, é aquilo que não existe tantos problemas antes da separação, mais a questão da insatisfação de uma pessoa ou de outra, mas não existem tantos problemas, e depois que a pessoa se separa assim, aí começam os problemas. Por quê? Porque essa separação fere a alma daquela pessoa que foi deixada, fere a alma dos filhos também, né? Então, é o caso quando um homem, um pai, deixa a sua família e vai embora. Ele vai buscar a sua felicidade. E há casos e casos, tá? Há homens que se retiram do relacionamento porque ali não existe lugar para eles. Isso existe, mas isso é uma outra história. Mas há homens que se retiram pela sua própria felicidade, que vão embora simplesmente. E vão construir vida com uma outra pessoa. E depois da separação, então, começam as dificuldades. Mulheres também, né, que se separam e ou levam os filhos consigo ou não, né, deixam até os filhos com os pais, mas fazem isso pela sua própria felicidade. E a própria felicidade não é uma missão, não é um destino, porque isso é uma coisa diferente também. Às vezes a pessoa tem um destino, às vezes a pessoa tem uma missão. Ela precisa se separar por conta desse destino, né? Aí entram outras situações também que a separação é necessária. Mas nesse caso aqui é simplesmente porque a pessoa se separa porque ela quer a própria felicidade. Então, os filhos se sentem descartados. E aí está uma pista para crianças também ou adolescentes que tentam suicídio. Essa dor pode ser tão grande, mas tão grande para os filhos, para os adolescentes, crianças ou adolescentes, né, que até a tentativa de suicídio é uma possibilidade. E há muitos casos assim na sociedade. Então, essa separação, que não é uma separação por necessidade, né, então essa separação pela vontade de uma felicidade pessoal, essa separação leviana, né, que não tem um motivo de verdade, no sentido que inclui a todos. O motivo de verdade é aquele que inclui a todos, ou inclui algo maior, um propósito maior. Depois que acontece a separação, começam as dificuldades. Porque pessoas se sentem invalidadas, desprezadas, descartadas, e aí começam conflitos mais sérios na separação. Depois da separação começam conflitos mais sérios, e esses conflitos mais sérios vinculam as pessoas separadas mais do que antes, quando elas estavam casadas. Então, o que seria para ser uma separação acaba não sendo uma separação, acaba sendo uma forma ainda mais forte de união.
Se antes não existia vínculo, ou existia menos vínculo, depois da separação passa a existir muito mais vínculo. E é por isso que nesses casos, né, a pessoa que se separa assim, mais cedo ou mais tarde ela acaba tendo dificuldades. Então ela inicia um novo relacionamento, o novo relacionamento não vai para frente. Por quê? Porque ela também não tem o respeito do seu novo companheiro, da sua nova companheira. Porque ele e ela, quando vê essa pessoa que deixou a família sem ter um motivo de verdade, mesmo que na superfície ame, mesmo que na superfície considere, respeite e tal, na intimidade não vai conseguir respeitar. Essa pessoa nunca vai ser respeitada pelo novo companheiro, pela nova companheira, e nem pelos novos filhos que tiver também. Então, essa separação leviana é a mais difícil de todas, apesar de parecer a mais fácil. Tá? A pessoa simplesmente foi embora, sem considerar os outros. Né? Agora, veja, toda pessoa tem talvez direito, mas talvez o dever de ser feliz. Tudo bem, felicidade é um conceito. Mas nesse sentido, a felicidade acaba não acontecendo. Se eu falar para você que uma mulher tem o direito de ser feliz, então ela se separa. Isso pode até ser meio razoável. Mas se eu falar que um homem tem o direito de ser feliz, então ele se separa, isso não é muito razoável. Só que vale para os dois. Né? Esse direito de ser feliz, o que é o direito de ser feliz? Né? O que é essa vontade de ser feliz? Por vezes, a felicidade está num outro lugar que a pessoa não imagina. Tá, mas agora, se você ainda vai se separar e a sua vontade é de separar por causa da sua felicidade, porque você quer ser feliz, porque você vai encontrar um parceiro melhor, um parceiro, uma companheira melhor, uma mulher melhor, uma mulher que faz sexo melhor, um homem que tem mais dinheiro ou que faz sexo melhor também, ou que é mais bonito, ou seja o que for, né? E às vezes você até despreza o seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, sua parceira, e você tem filhos. Cuidado. Vê bem a sua atitude, o que você está fazendo. Tá? Porque antes de separar é muito fácil. Depois de separar é mais complexo. E lembre, depois da separação não existe felicidade tão fácil assim. Vai separar, vai encontrar uma outra pessoa e ali vai encontrar dificuldades. A experiência mostra isso. É assim que acaba acontecendo, tá? Então, essa é a separação leviana que é tão comum nos dias de hoje. Cuidado. Agora, se é o seu caso que você já se separou e agora você olha e fala, nossa, eu separei por conta de uma atitude leviana. Eu fui leviano, eu fui leviana. Talvez eu nem precisasse separar. E quando você olha assim, você fala, nossa, deixei aquela pessoa. E você vê, nossa, nem sou tão feliz assim quanto eu imaginava que seria. Ou você separou, você até está feliz, mas você olha para seus filhos estão um pouquinho ali, ou estão bem em conflito, não estão totalmente bem, não estão totalmente felizes, não estão te respeitando totalmente, ou teu parceiro, tua parceira de agora não está te respeitando totalmente, ou você não está conseguindo encontrar um parceiro, uma companheira, uma pessoa para você se relacionar, né? Então, se isso já aconteceu com você, entenda que aí você vai precisar reparar. Você vai precisar reparar esse que a gente pode chamar de erro, de engano. Agora vê, somos humanos e ninguém está aqui para julgar ou para falar, olha, você fez isso foi errado, você não deveria ter feito. Na vida é assim. Se você está olhando esse vídeo agora e se você pretende separar, você pode falar, bom, não vou separar agora, vou esperar um pouco, vou deixar as coisas melhorarem ou as coisas piorarem, mas não vou separar dessa forma. Não se iluda. Mas se você já se separou, muito provavelmente, muito possivelmente você não tinha consciência, você não sabia. Talvez até soubesse,
mas o desejo por ir embora, o desejo pela sua própria felicidade, né, foi muito maior do que você tinha consciência. E você simplesmente separou e foi embora. Quantos homens estão assim, nessa situação? E quantas mulheres também? Então, você precisa reparar. Reparar significa até mesmo recompensar. Recompensar, reparar, por quê? Porque você precisa novamente estabelecer um vínculo muito forte com teus filhos e até com tua ex-companheiro ou com teu ex-companheiro. Um vínculo no sentido de estar junto mesmo e de fazer alguma coisa por eles que te custe muito caro. Fazer alguma coisa por eles, algo muito bom que te custe muito caro. Porque, por incrível que pareça, quando a pessoa se separa assim de forma leviana, inconscientemente ela se sente culpada. Ela sente culpa. Os outros sentem raiva. Os outros se sentem injustiçados. E a pessoa se sente culpada. E essa culpa vai pesando, 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 cada vez torna mais difícil. Esse é o problema. Então a pessoa vai buscar formas de se livrar da culpa ou de não considerar a culpa. E a culpa é algo que é como um outono, como um inverno que vai aprofundando cada vez mais e não termina. A culpa é uma doença muito grande. Ela pode ser uma grande bênção desde que você cuide dela, ou ela se torna uma grande tragédia para você, para a pessoa que sente, né? Então, existe muita culpa para a pessoa que se separa assim, e essa culpa vem com o tempo. Ela não vem de uma vez. No primeiro ano, a pessoa está muito feliz. No segundo ano, a pessoa está muito feliz. Mas ali no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano e dali por diante, a pessoa começa a entrar em contato com essa culpa. E a vida dela começa a entrar em dificuldade. Para ela tratar essa culpa, ela precisa primeiro entender essa situação e depois compensar esse erro, essa falha. Ela precisa compensar. Ela precisa reparar, se essa é a melhor palavra, reparar as pessoas que foram prejudicadas. E é isso que acabou acontecendo. O ex-parceiro, a ex-parceira foi prejudicado. A criança, o filho, filha foi prejudicado também. Os filhos, né, foram prejudicados. Então, aí que é preciso reparar. Por isso que a pessoa precisa fazer algo muito bom para essa família. E é um assunto para você refletir. Se é o seu caso, se você deixou alguém ou se você pretende deixar alguém, ou se você foi deixado por alguém. Se uma pessoa te deixou, se uma pessoa pretende te deixar assim também. E você entender, nossa, a minha separação foi por isso, tal pessoa foi embora. E é lógico que daí, claro, você não vai ter muito o que fazer. Você não pode fazer nada. Na verdade, se você é a pessoa que ficou e o outro foi embora, mesmo que você se sinta, né, nossa, você se sente culpado, culpada, ou levemente, ou você se invalidou, né, se desqualificou, você falou, nossa, a pessoa foi embora, o que eu fiz de errado? Eu não sou talvez a melhor pessoa, uma pessoa boa, fui abandonado, fui deixado, fui deixada, né? Mas a verdade é que se você quiser se lamentar, você pode se lamentar por muito tempo, mas no fundo você sabe que você também tem uma força. Essa força existe dentro de você, desde que você não coloque em cima, né, não coloque em cima esse tipo de interpretação, esse tipo de sofrimento. Ah, fulana foi embora porque eu não fiz algo certo. E pode até ter sido, mas você não vai ter aquela culpa que vai te corroer. Então, desde que você deixe isso, né, esse pensamento, esse entendimento, né, se você foi deixado, e você vai falar, nossa, eu amei tanto aquela pessoa e ela me deixou. A tua vida vai continuar e vai continuar muito bem. E você vai encontrar outra pessoa. E você vai ter outro relacionamento.
E você que viveu a situação assim, vai ser respeitado por um novo relacionamento, desde que você consiga dar os passos também para sair do relacionamento anterior. E daí segue, daí continua. O que acha desse assunto? Gostou desse vídeo? Esclareceu algo para você? Espero que sim. Agora eu peço para você colocar aqui nos comentários a sua impressão, a sua dúvida, a sua pergunta, porque é isso que me faz crescer e é isso que me faz conseguir entender também o que você está precisando para você e postar mais conteúdos a respeito e poder fazer com que esses pensamentos, esses entendimentos cresçam e se multipliquem. Então, se você deixar aqui um comentário, eu vou ficar muito feliz em responder para você, em saber de você também. Gostou do vídeo? Deixa seu like, por favor. Assina o canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando conhecer sobre esse assunto. E eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para a tua família. E eu te vejo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá.